Amados irmãos, estamos nesta manhã iniciando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no setor 111, Vila Carrão, onde temos como pastor setorial, pastor Fábio Tenório, e como pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E nesta manhã, nós estamos iniciando esta escola bíblica, louvando a Deus e adorando a Deus, e nesta oportunidade estaremos falando sobre o capítulo de número 9 da nossa declaração de fé, que é sobre o pecado e suas consequências. Também eu quero louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Josué Alves, que está completando mais um ano de vida, e nós queremos parabenizar este servo de Deus que tem trabalhado junto ao ministério da igreja, junto à escola bíblica dominical, e tem nos ajudado bastante nesse grande trabalho desempenhado aqui para o Senhor. Amados irmãos, nós iremos orar e após esta oração nós estaremos então louvando ao Senhor com o hino de número 171. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Severino, a irmã Luciene, a Camila, que está aqui no cameraman, e também o Natanael, que nos ajuda ali no som. E o pastor Fábio da Silva Nunes, que está aqui junto conosco. O Nunes da Silva. Fábio Silva Nunes. Muito bem. Estaremos orando agora com o pastor Fábio e estaremos louvando ao Senhor. Abre a sua harpa aí onde você estiver. Está com a harpa? Abre a harpa. Está com o celular? Abre o celular. Está com o tablet? Abre o tablet. Mas participa da escola bíblica nesta manhã e o Senhor falará conosco nesta manhã em nome de Jesus. Pastor Fábio, por gentileza. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, você que, através das redes sociais, acompanha conosco nesta manhã a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor que continue sobre as nossas vidas e que sejamos cheios e enriquecidos através da palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, ó meu Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua casa te servindo, adorando e aprendendo do Senhor. Querido Jesus, pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, os nossos irmãos que aqui estão, ó Pai, pelo Teu servo que estará ministrando a Tua palavra, pelos nossos irmãos que estão acompanhando ali dos seus lares, através das redes sociais. Senhor, meu Deus, eu peço a Tua bênção, ó Pai, sobre cada família do nosso setor. Continua abençoando, ó Deus, o Teu servo, o pastor Fábio Tenório, Senhor, os demais professores da Escola Bíblica, o departamento da Escola Bíblica Dominical, assim, ó Deus, como todos os alunos, ó Pai. Querido Jesus, eu peço a Tua bênção, e nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra venha alcançar cada coração. Ó Deus, eu peço a Ti, pois somente, ó Deus, o Espírito Santo conhece a necessidade de cada vida. Meu Senhor, continue conosco nesta manhã, nos dê um trabalho abençoado. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos adorar ao Senhor. Hino de número 171. Adore ao Senhor com alegria. Aí do seu lado, convide seus familiares para juntamente conosco participar da escola dominical nesta manhã. Era um pecador que andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou amigo, Cristo me salvou.
com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa vem iluminar. Quero ser guiado por tanta luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Jesus amado, vem se demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, neste momento, vamos estar orando ao Senhor. Quero convidar você que está acompanhando, vamos fazer esta oração. E nesta oração, vamos estar orando também pelos nossos irmãos que necessitam das nossas orações, aqueles que estão enfermos. Vamos estar orando também por todos os pedidos. Se você tem algum pedido, pode estar aí da sua casa mesmo, levantando a sua mão, e tenho certeza que o Senhor estará atendendo o seu pedido de oração. Isso, vamos estar apresentando também a família do nosso irmão Claudinei, que é nosso irmão Leônidas, foi o Senhor que o recolheu. Vamos estar orando para que assim Deus venha confortar a Deus os corações dos teus filhos. E, irmãos, vamos estar orando pela irmã Cádila também. Vamos continuar orando pela nossa irmã Silmara, ali de Vila Aricanduva. Vamos orar também pelos nossos irmãos que não têm um nome aqui, mas aqueles que porventura foram acometidos deste vírus. Vamos estar orando para que o Senhor restitui a saúde dos nossos irmãos. E creia que somente o Senhor Jesus pode nos proteger e pode nos dar saúde. Glória seja dada no nome do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele estará guardando a tua casa, guardando o teu lar. Oremos neste momento. Querido Deus e eterno Pai, meu Senhor, nesta manhã, ó Pai, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Graças te damos, ó meu Senhor, pelas tuas mãos fortes que têm nos ajudado a cada dia, pela alegria que está em nosso coração de estar na tua casa, pela alegria, meu Senhor, que temos, ó Deus, de estarmos aprendendo da tua gloriosa e maravilhosa palavra. Querido Jesus, neste momento, ó meu Senhor, eu quero apresentar a ti a família do nosso irmão Claudinei. Senhor, ó Deus, venha, Senhor, confortar a cada coração, ó Pai. Meu Deus, abençoa pela família, estende as tuas mãos, ó meu Jesus, neste momento tão difícil. Ó meu Senhor,
Sabemos, ó Pai, que somente o Senhor, ó Deus, para ajudar neste momento. Talvez palavras, alguma pode estar auxiliando, mas o Teu Espírito Santo há de trazer o conforto, ó Deus, àqueles corações, ó Pai. Querido Jesus, neste momento, ó meu Senhor, nós apresentamos, ó Deus, a nossa irmã Cángela. Senhor Jesus, dê a ela uma gestação, continue, ó Deus, dando a ela uma gestação saudável, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta família, continua com Tuas mãos estendidas. Também, ó Deus, abençoa a nossa irmã Silmara ali da Vila Aricanduva. Senhor, concede a Tua serva a saúde, a sua família. Deus, restaura, Senhor, a saúde, ó Deus, dos Teus filhos ali, ó Pai. Querido Jesus, pedimos a Ti, ó meu Senhor, nesta manhã, a Tua igreja, ó Deus, aqui no setor de Vila Carrão. Senhor, continua guardando. Jesus, continua com Tuas mãos estendidas, protegendo de toda enfermidade. Mas se porventura, meu Senhor, algum irmão, alguma irmã foi acometido, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde nesta manhã, que o Senhor venha dar saúde em abundância, que o Senhor venha dar alegria, que o Senhor venha levantar, aleluia, com Tua mão forte e poderosa. Jesus, nós pedimos a Ti, ó meu Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que acompanha conosco nesta manhã através das redes sociais. Jesus, alcança nesta manhã, Senhor, talvez uma ouvinte que ainda não aceitou a Ti como único e suficiente Salvador. Meu Deus, venha falar profundamente a cada coração, ó meu Senhor, que a Tua palavra venha chaguarida em nosso coração e Teu nome seja glorificado. Continua, Senhor, conosco nesta manhã, e mais uma vez eu peço a Ti, abençoa o Teu servo, ó Pai, que estará ministrando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Fábio com esta participação aqui no louvor e na oração. Eu quero convidar os irmãos para uma leitura bíblica da palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo de número 3, a partir do versículo 23. Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21. Leiamos a palavra do Senhor. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã estaremos falando sobre o pecado, e o pecado, ele é a doutrina, ele é uma doutrina, e é por isso que nós estamos falando sobre o pecado e nessa manhã estaremos exatamente falando. Dá uma olhadinha no versículo de número 22. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. E quando ele diz que não há diferença, o versículo 23 responde: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero, por gentileza, o slide anterior. Por gentileza.
E na nossa declaração de fé, nós podemos observar aí que ele vai dizer: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Como eu li em Romanos 3:23, vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a nossa declaração de fé, ela fala da necessidade absoluta do novo nascimento. O ser humano tem que nascer de novo. É uma necessidade. Todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. E aí, meus amados irmãos, nós vamos ler agora em João, no capítulo de número 3, e os versículos de 3 a 8, e eu peço a ajuda do pastor Fábio para fazer esta leitura. João capítulo 3. E havia entre os fariseus... Do 3 a 8. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem. Os irmãos podem observar aí que a declaração de fé, ela vai dizer: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. E quando Nicodemos procura Jesus de noite para conversar com ele a respeito da vida eterna, Jesus olha para Nicodemos e disse: Nicodemos, existe aí uma necessidade. E o que é necessidade? É algo básico, que não pode faltar. Isso é necessário. Quando alguém diz assim, isso é necessário, é algo que não pode faltar. Quando nós olhamos em João, nós vamos encontrar o episódio da mulher samaritana, não é? Jesus falando com a mulher samaritana e etc, etc. Só que, antes de Jesus falar com a mulher samaritana, o texto é claro e objetivo. Vai nos dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário? Porque é algo que não podia faltar. Na trajetória de Jesus, existia um problema entre judeus e samaritanos. Existia, vamos colocar aspas aí, uma rixa entre judeus e samaritanos, né? E se a gente for olhar no texto sagrado, judeus procuravam adorar a Deus? Sim. Samaritanos procuravam adorar a Deus? Também. Até porque a mulher samaritana, ela vai dizer, nossos pais adoraram neste monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Então, existia ali uma certa confusão teológica. E Jesus veio para desfazer essa confusão ali. Então, diz o texto que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então, quando nós olhamos para a nossa declaração de fé, cremos na necessidade do novo nascimento, nós vamos então para João, no capítulo de número 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e ele fala da necessidade
do novo nascimento. E aí Nicodemos, tal qual a mulher samaritana, não obstante Nicodemos ser mestre em Jerusalém, né, mestre lá dos judeus, ele também fica confuso. E ele chega ao ponto de perguntar para Jesus: mas como pode ser isso? Pode, porventura, o homem já velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus falou: não, Nicodemos, vamos separar as coisas. O que é carne é carne, o que é espírito é espírito. O que é que Jesus queria dizer com isso para Nicodemos? Jesus queria mostrar para Nicodemos que existe duas naturezas. Existe a natureza do carnal, aquele que é nascido da carne, ou melhor dizendo, natural, e existe a natureza espiritual. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: o que é carne, o que é espírito, o que é nascido da carne, vem da vontade do varão, vem da vontade da carne, mas o que é espiritual é nascido de Deus, é nascido da vontade de Deus, é nascido da palavra de Deus, é nascido pela ação regeneradora do Espírito Santo. E por que tem que nascer de novo? Tem que nascer de novo porque o pecado trouxe a morte. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. E o Senhor Deus já tinha dito para Adão, lá no Jardim do Éden: olha, aqui está a árvore da ciência do bem e do mal. Dela você não deve comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. E como passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não passam, elas se cumprem. O homem comeu e o homem morreu. Daí porque nós temos todas estas mazelas no mundo atual, a questão do envelhecimento, a questão da corrupção, a questão da própria morte física e também a espiritual. Porque Adão pode até dizer: olha, estou vivo, comi da árvore e não morri. Só que ele já tinha morrido espiritualmente. E eu quero dizer para os irmãos que quando a Bíblia fala de morte, ela está falando em separação. Daí porque o homem, a mulher, o ser humano em si, quando ele se separa de Deus, ele está morto. É por isso que eu não devo me separar de Deus. Quando nós lemos lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o Senhor Jesus nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Daí porque o pecado, ele traz a morte. A morte nada mais é do que uma consequência do pecado. E é por isso que quando nós olhamos na nossa declaração de fé, nós vamos encontrar os irmãos que fizeram esta declaração, né? Pastor Ezequias como presidente, pastor Douglas como relator, né? Ele coloca ali: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. E quando Jesus vai conversando com Nicodemos, ele disse assim: Nicodemos, não fique maravilhado com o que eu estou te falando. Necessário é nascer de novo. Ou seja, necessário é que você reviva. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando conosco, estudando conosco, o que é necessário é nascer de novo. Paulo, discutindo na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer que nem a circuncisão que os judeus colocavam lá nas alturas, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser
uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, a pessoa tem que nascer de novo. E este nascer de novo, a Bíblia vai dizer que não é da vontade do varão, não é da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E para que eu saiba qual é a vontade de Deus, para que você saiba qual é a vontade de Deus, é necessário que você não se conforme com este mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Somente assim você então começa a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que importa, a necessidade é ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, professor, o que eu tenho que fazer? Você tem que estar em Cristo. É exatamente o que está lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Observa que o texto, ele não disse quem estava e quem estará, mas ser nova criatura é para quem está no presente, porque salvação na Bíblia é sempre aqui e agora, hoje. A salvação é sempre hoje, nunca ontem e nunca amanhã, sempre hoje. E como nós estamos falando da questão do pecado, ele vai dizer na necessidade absoluta do novo nascimento, só que esse novo nascimento é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É pela graça de Deus. E quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 8, no capítulo 2, melhor dizendo, e o versículo 8, lá está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem morto no pecado, ele não tem como ir a Deus. O homem morto no pecado, ele precisa da ação de Deus na sua vida, vivificando-o, colocando-o de pé, para que ele possa acreditar em Deus. Quando nós olhamos, e é aí, meus amados irmãos, onde está a diferença das religiões, das demais religiões, para o cristianismo. Porque as demais religiões, elas vão dizer assim, que você precisa fazer isto, fazer aquilo outro, para você poder chegar a Deus. Mas o cristianismo, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, meus amados irmãos, que o cristianismo, ele, no primeiro passo, no primeiro momento, o pecador não tem que fazer nada, até porque ele não consegue fazer nada, porque Paulo, volto lá aos Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos. Vamos ler esse texto, pastor Fábio, para a gente deixar bem claro. Efésios 2 e o verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, os irmãos observam, se Paulo está dizendo e vos vivificou, é porque estava morto, é porque não tinha vida. Mas, quando você tem contato, quando a palavra de Deus, melhor dizendo, tem contato com você que está morto nos delitos e pecados, você é vivificado pela palavra de Deus. Daí porque o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que a fé, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
ela vem. Ora, se ela vem, é porque quando Deus criou o ser humano, Ele já criou ele com fé. O pecado veio, matou o homem espiritualmente, mas essa fé continua lá com o homem. E o que acontece? Quando tem contato com a palavra de Deus, essa fé, ela é ressuscitada, ela vem, mas essa fé já está lá no homem pecador. Existe até um hino que o pessoal canta por aí, que diz que a árvore, quando ela é cortada, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Da mesma forma é a fé no pecador. O pecador está lá no pecado, está morto no pecado, mas quando a palavra de Deus entra em contato com esse pecador, ele é vivificado. A fé aparece, a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Então, nesta manhã, se você está ouvindo a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus entrar em você, porque diz lá em Hebreus que ela é tal qual espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Deixa essa palavra entrar em você, e ela vai te vivificar, ela vai te fortalecer, ela vai te animar. A palavra de Deus te coloca de pé, porque o nosso Deus não te esqueceu. Cremos na necessidade absoluta da fé, mediante Jesus Cristo, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Não é pelo mérito próprio. Por isso que eu falei aqui da diferença das religiões para o cristianismo, porque as outras religiões, elas vão dizer que você vai até Deus através dos seus atos, das suas boas obras, mas quem está morto, como é que vai fazer boas obras? Como é que vai praticar boas obras? Ele não tem nem como chegar a Deus. O homem no pecado não tem como chegar a Deus. E aí nós vamos ler Isaías 59 e o versículo de número 2. Pastor Fábio estará lendo conosco Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então os irmãos observam, se a gente voltar um pouquinho no versículo 1, vai dizer, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas quando chega no 2, ele vai dizer, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz divisão, faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Observa, o pecador no pecado, ele não tem como ir a Deus, ele não tem como chegar a Deus. E Deus, sabedor de tudo isso, envia então o seu Filho Jesus Cristo para nos livrar, para nos tirar do pecado, para tirar o pecado de nós, melhor dizendo, porque quando nós olhamos lá em João, no capítulo 1, nós vamos encontrar Jesus vindo para o batismo, né? Lá em Mateus, melhor dizendo, Jesus vindo para o batismo, e João dizendo, não, eu que devo ser batizado, e ele disse, deixa, mas antes disso, João olha para aquela multidão que o seguia e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João fala isso? Porque lá no Antigo Testamento tinha lá o tabernáculo, tinha lá o templo, não é? Tinha lá os sacerdotes,
E tinha o sumo sacerdote, que este oferecia uma vez por ano aquele sacrifício, sangue daquele animal, uma vez por ano, em prol dos pecados de toda a nação de Israel. Mas diz a Bíblia que não era para tirar o pecado, mas para cobrir. Para cobrir. É como se colocasse debaixo do tapete a sujeira. Mas vindo Jesus, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Então você está diante de um Deus de misericórdia, de um Deus de graça, de um Deus de amor. Se você está no pecado, saiba, Ele pode tirar este mal da sua vida. Basta você crer, porque João escreve dizendo que Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A vida de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus Cristo é em prol da minha vida, é em prol da sua vida, é em prol de todo mundo, para tirar o pecado do mundo. Então, se você crê na palavra de Deus, ela te limpa, ela te purifica, e você pode, como diz lá em Hebreus, com cara descoberta, chegar diante do trono da graça, falar com Deus e alcançar misericórdia em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé. Mediante a fé, não é mediante as obras. Salvação não é pelas obras, salvação é pela fé em Jesus Cristo. Diz a própria palavra do Senhor. Vamos ler. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Abra sua Bíblia aí onde você estiver e acompanhe. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe que o texto diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. A salvação é pela graça. O que é graça? Favor não merecido. O que é graça? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Então, pela graça sois salvos. E qual é o meio? A fé. É por isso que várias pessoas, quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, se você colocar sua fé em ação na palavra de Deus, ela vai te salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, salvação é dom de Deus, é presente de Deus. Então, você que já aceitou Jesus, já tem a vida eterna, já tem a salvação. Não brinque com a sua salvação, mas coloque a sua vida cada vez mais diante do Senhor. Se aproxime cada vez mais diante do Senhor. Olha o versículo de número 9 que foi lido. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras, mas quem é salvo pratica boas obras. Isso está escrito em Efésios, e Tiago afirma isto
novamente. E aí eu gostaria que o pastor Fábio lesse para nós o versículo 10. Ele leu o 8 e o 9, agora o 10, por gentileza. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então os irmãos observam que a salvação é pela fé, o melhor é pela graça, por meio da fé, mas não vem as obras. Ah, pastor, então eu não preciso praticar boas obras? Não, senhor. Não, senhora. Depois que você recebeu a salvação gratuitamente, como dom de Deus, como presente de Deus, você agora, que estava morto, agora está vivo. Se você está vivo, é porque você está se movimentando. Se você está se movimentando, é porque agora você, de árvore morta, você agora é uma árvore viva. Você estava seca, uma árvore seca, mas agora você está junto de ribeiros de água, como diz o Salmo 1. Né? A palavra de Deus é ribeiros de água. João escreve isso dizendo: se creres em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ora, se você crê nesta palavra e dentro de você está fluindo rios de água viva, você agora é uma árvore frutífera, você agora é uma terra fértil, você agora é uma árvore produtiva. Daí porque entra o versículo 10 de Efésios 2, não é? Que nós somos feitura dele. Observa que quando o Senhor fala com Nicodemos, ele vai dizer assim: olha, não é da vontade do varão, não é da vontade da carne, mas é da vontade de Deus. Ora, se você é da vontade de Deus, você agora nasceu de novo, você nasceu pelo poder, mediante o poder do Espírito Santo. Então agora, como árvore frutífera, como terra fértil, agora você é feitura de Deus, então agora você vai andar nas boas obras que Deus preparou para você fazer. Agora que você está vivo, trabalhe, faça a obra do Senhor, estende a sua mão, ajuda o seu próximo, porque da agora para frente você não está mais morto, porque esta palavra te ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas olhando para a nossa declaração de fé, ela vai dizer que é pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Observam, meus amados irmãos, que quando o Senhor vai falando com Nicodemos, ele mostra que esse novo nascimento que é necessário, ele diz que ele é sobrenatural. E aí ele usa a figura do vento. E ele diz: o vento assopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí ele está falando exatamente de um nascimento sobrenatural. E aí eu gostaria que fosse para o próximo slide, por gentileza. Palavra pecado, meus amados irmãos, é um conceito, próximo slide, por favor, é um conceito privativo da religião. É um conceito privativo da religião. Pecado. Não é? Para o ateu, não existe pecado. Por que não existe pecado para o ateu? Porque ele não acredita em Deus. Tá? Se temos a ideia de Deus, ou melhor dizendo, se não temos a ideia de Deus, também não temos a ideia de pecado. Portanto, pecado é qualquer coisa no ser humano que se opõe a Deus. Qualquer coisa no ser humano que se opõe a Deus. Muitos acham que pecado é só matar, roubar, adulterar. Nada disso. Pecado
é tudo aquilo que se opõe a Deus. Toda desgraça enfrentada pelo homem é resultado do pecado. O pecado é tão natural na espécie humana que ela nem percebe de tamanha naturalidade. E eu acredito que você já viu aquelas pessoas que elas gostam de falar palavrão, melhor dizendo, palavras torpes ou palavras de baixo calão. Elas falam até sem pensar, parece um hábito, de tão habituadas que elas estão. Então o pecado, ele é tão natural na raça humana que a pessoa ela nem percebe direito o pecado, de tão natural. E o pecado, a pessoa já nasce com ele, já nasce na natureza dele. Quando nós lemos o Salmo 51, vamos dar uma olhadinha no Salmo 51, eu acredito que é o verso de número 5, nós vamos encontrar ali o rei Davi confessando o seu pecado e mostrando a sua geração. Leia, por favor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mão. Então os irmãos observam que o pecado já é na geração, na gestação. Davi vai dizer, em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então os irmãos observam que já é desde criança. Ah, pastor, eu nunca ensinei esse menino a errar. Eu nunca ensinei essa menina a mentir. Mas em dado momento ele mentiu. Em dado momento. É porque isso daí está na natureza do ser humano. Ele já nasce com essa natureza. Mas o nosso Jesus, ele transforma a sua natureza. Ele faz você nascer de novo. Conceito de pecado. Pode ser definido somente essa questão do pecado, a pessoa só consegue pela revelação, pela iluminação de Deus. E olha, existe um escritor chamado Augusto Strong, que vai dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, equivale a dizer que tudo quanto não alcança o alvo da lei de Deus é pecado. Tudo que você não alcança o alvo da lei de Deus. É por isso que ali na nossa declaração de fé diz, cremos, professamos e ensinamos que o pecado é transgressão da lei de Deus. E nós vamos ler 1 de João 3, do versículo 4 em diante. 1 de João 3, 4 em diante. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu nem o conheceu. Amém. Observe, meus amados irmãos, que aí nesse texto que o pastor Fábio acabou de ler, ele vai dizer para nós que pecado e iniquidade é a mesma coisa. Tá? Iniquidade é pecado. Daí porque você vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra iniquidade
e você vai achar que não é pecado. Iniquidade é pecado, tá? É pecado. Daí porque o apóstolo João, ele escreve dizendo que qualquer que está nele, qualquer que está, veja aí o começo do versículo aí, Fábio, por gentileza. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Amém. Qualquer que permanece nele não vive pecando. E esse permanecer nele, nesse nele aí, é na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, por que é uma nova criatura? Porque ele não vive pecando. Aí Paulo observa, meus amados irmãos, que João, melhor dizendo, ele não está dizendo que ninguém mais peca. Não, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Não, ele está falando aí, não daquele pecado acidental que você possa cometer, qualquer um de nós podemos fazer, né? Mas por um acidente, não por uma prática rotineira, porque a Bíblia diz que aquele que vive pecando não está nele, né? Qualquer que permanece nele não vive na prática do pecado. Se você está vivendo na prática do pecado, e quando a gente fala de prática, a gente fala de algo rotineiro. Peça, se você está vivendo esta situação, há remédio para você. E o remédio é a palavra de Deus. O remédio é o sangue de Jesus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é clara e objetiva. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E quando nós lemos lá em Hebreus, nós vamos encontrar a Bíblia Sagrada dizendo para mim e para você, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, o que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E este sumo sacerdote, ele está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se você está vivendo na prática do pecado, está assistindo esta palavra agora, creia, fale com o Senhor, se coloque diante de Deus, peça perdão, e o Senhor vai perdoar os seus pecados. Ele vai nos dizer, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus amados irmãos, tenhamos cuidado. E aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o pecado é transgressão à lei de Deus. Ou seja, a quebra do relacionamento humano com Deus. A quebra do relacionamento humano com Deus é através do pecado. Se nós olharmos lá para o livro do Gênesis, todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem. Deus vinha falar com o homem. Deus vinha falar com Adão, falar com Eva. Mas em dado dia, o Senhor começa a falar, Adão, onde está? E ele disse, eu estou aqui. Por que está escondido? Porque o relacionamento tinha sido quebrado pelo pecado. E qual tinha sido o pecado de Adão? Que é o pecado, posso dizer que de todos,
em relação a Deus. Desobediência. Adão desobedeceu a ordem divina. Quando nós desobedecemos, conhecemos e desobedecemos, só pode desobedecer quem conhece. Vou repetir, só pode desobedecer quem conhece. É por isso que nesta manhã a nossa igreja traz ao seu conhecimento a palavra de Deus em relação ao pecado. Ele tinha desobedecido a ordem de Deus. Ah, pastor, estou ouvindo esta palavra, e aqui a minha consciência, ela está me reprovando, mostrando que eu tenho desobedecido a Deus. Ora, o nosso Deus, Ele está de braços abertos para te receber. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, confesse ao Senhor seus pecados e abandona-os. E a misericórdia do Senhor está à tua espera. O Senhor está com os braços abertos de misericórdias para te abraçar nesta manhã. Ainda falando do conceito de pecado, a falta de conformidade da lei moral de Deus pode ser, vou repetir, estamos falando sobre conceitos e definições. A falta de conformidade com a lei moral de Deus pode ser ativa ou passiva. Ativa, quando somos envolvidos em questões de ato, pensamento ou disposição. Passiva, simplesmente um estado interior. Quando eu falo de ativa e passiva, é porque podemos pecar por ação ou por omissão. Por ação, quando nós fazemos aquilo que não é para fazer. Exemplo, desobedecemos a Deus na prática do pecado. Exemplo, não é para mentir, mas você mentiu. Então você pecou por ação. Omissão, quando deixamos de fazer aquilo que é certo fazer. E exemplo de um pecado por omissão, quando diz a Bíblia, se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se está na sua mão o poder de ajudar uma pessoa e a possibilidade de ajudar essa pessoa, e você não faz, a Bíblia diz que você pecou. Então, ele é por ação, mas também por omissão. Esta situação tem a ver com a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós. Há quem acha que Deus não espera nada de nós. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e Ele não espera nada de nós. Estamos errados se pensarmos assim. Porque o próprio Jesus, quando ele ia com seus discípulos, ele foi até uma figueira procurar frutos e não achou. E não achando, amaldiçoou a figueira. Quando nós olhamos para João, no capítulo de número 15, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou
podeis fazer. Volto lá em Efésios 2. Se o homem está morto nos delitos e pecado, nada pode fazer. Mas quando a palavra de Deus entra em contato com ele, ele revive, ele floresce, ele frutifica. E aí a palavra do Senhor diz que aquela vara que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. E a palavra de Deus, ela te limpa nesta manhã, ela me limpa nesta manhã, para que continuemos dando fruto, mais fruto e muito fruto para a glória de Deus. Daí porque, meus amados irmãos, nós devemos estarmos sempre frutificando. Então Jesus espera de nós uma boa frutificação. Uma boa frutificação. Jesus investiu em mim. Jesus investiu em você. E a Bíblia é clara e objetiva. Ele nos amou quando nós ainda éramos mortos. Quando nós ainda não tínhamos vida, Ele me amou. Ele te amou. Então vamos olhar ainda a natureza do pecado. Emprego, eu quero empregar aqui 3 palavras para falar da natureza do pecado. 3 palavras diferentes. Relacionamento, algo relacionado com os atos de uma pessoa. Tá? Algo relacionado com os atos de uma pessoa, com as atitudes de uma pessoa. Algo relacionado com a natureza humana. E algo relacionado ao estado ou condição da pessoa diante de Deus. No primeiro, agimos algo relacionado ao ato da pessoa humana. Ou melhor, os atos da própria pessoa. Agimos, eu ajo, contrário à vontade de Deus. Então, quando eu ajo contrário à vontade de Deus, eu estou pecando. Eu estou em pecado. Ou o relacionamento da natureza humana. É quando a pessoa nasce em iniquidade. É como diz o salmista no Salmo 51, verso 5, que nós já lemos nesta manhã. Em pecado eu fui formado, iniquidade me concebeu a minha mãe. E o terceiro, diante de Deus. Diante de Deus, que é santo, o homem é culpado de proceder mal. Não pode manter relações com Deus enquanto permanece no estado de pecado. O relacionamento dele com Deus está quebrado. Mas vamos em frente. Não importa qual seja a palavra usada para descrever o pecado. Qualquer ato, qualquer atitude, qualquer condição, estado ou modo de agir que não combine com o que Deus é, isso chamamos pecado. Vou falar de novo. Qualquer ato, atitude, condição, estado ou modo de agir que não combina com o que Deus é, isto chamamos pecado. Quando corresponde às expectativas divinas, afirmamos que tal ato, atitude é agradável a Deus. Nós sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer. Ah, pastor, eu não sei o que Deus quer ou o que Deus não quer. É por isso que você tem uma Bíblia, para você ler, para você estudar, para você saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Então eu já vou de cara falar para você
o que Deus não quer. Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Leia para nós, pastor Fábio, por gentileza. Vamos ver o que Deus não quer. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segura um pouquinho aí, pode permanecer em pé mesmo. Olha o que Deus quer. Que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e que seja agradável a Ele. Então, o que Deus quer é que você agrade a Ele. Ele quer que eu agrade a Ele. E Ele quer que eu agrade a Ele através do meu corpo. E aí, já jogamos por terra, pela palavra de Deus, aquela ideia de alguns estudiosos da Bíblia, que diz que o corpo não serve para nada, porque ele é a prisão da alma e do espírito. Nada disso. O Senhor quer que eu glorifique a Ele através do meu corpo. O Senhor quer que você glorifique a Ele através do seu corpo. E Paulo vai dizer: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Observam, meus amados irmãos, que Paulo, ele está dizendo que Deus quer que nós agradamos a Deus. E quem agrada a Deus será arrebatado, porque está escrito lá em Hebreus: e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. E por que Deus tomou para si? Porque Enoque deu testemunho de que agradar a Deus. Então, o que Deus quer? Deus quer que eu e você agrademos em todas as áreas da nossa vida. Agora veja no versículo 2 o que Deus não quer. Leia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Amém. Obrigado. Olha o que Deus não quer. Não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo diz não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo: para o mundo há uma forma, para o cristão há outra forma. A forma do mundo é para o mundo, mas a forma do cristão, ela vem de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo para mim e para você: não entra na forma do mundo, não se molda de acordo com o mundo, mas se molda de acordo com Deus. Porque a forma do mundo é a forma da carne, é a forma da vontade do homem, é a forma da vontade do varão. Mas a forma do cristão é de acordo com a vontade de Deus. Porque aí na sequência Paulo vai dizer: mas transformai-vos, transmentalizai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se até hoje você não sabia o que Deus quer e o que Deus não quer, está aí em Romanos, capítulo 2, versículo 1, que Deus quer. E Romanos, no começo, versículo 2, o que Ele não quer para mim e para a sua vida. Vamos em frente. Como eu já disse para os irmãos, quando nós fazemos algo que corresponde às exigências divinas, aí nós afirmamos que tal ato, tal atitude é agradável a Deus. Se um se ajusta à vontade divina, é um ato justo. Quando você se ajusta à vontade divina, é um ato justo. E o que é que acontece, pastor? Aí você entra no grupo dos justos.
Porque tem dois grupos. Tem o grupo do justo e tem o grupo dos ímpios. E aí nós vamos para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Isso aí é o justo. Tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque é justo. E por que é justo? Porque atendeu às expectativas divinas. É justo. Agora, entra o grupo dos ímpios. Não são assim os ímpios, pois são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substam no juízo dos pecadores na congregação dos justos. Agora, escute, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que está falando o Senhor conhece o caminho do justo? Porque conhecimento na Bíblia tem a ver com relacionamento íntimo. Observa que lá no dia da prestação de contas, onde todo mundo vai prestar conta, a Bíblia diz que vai ter um grupo que vai dizer: Senhor, no teu nome não fizemos maravilha, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não curamos enfermos, no teu nome não falamos em língua, não profetizamos, não operamos maravilha. E qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Olha o Salmo 1. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Então, quando naquele dia o Senhor vai dizer que não conhece, Ele está dizendo: não, você não me deu oportunidade de ter um relacionamento íntimo com você. Então, nesta manhã, deixa o pecado, como está escrito lá em Romanos. Portanto, nós, ou em Hebreus, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que é tão de perto nos rodeia. Deixe o embaraço, deixe o pecado e tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E naquele grande dia, Ele vai te conhecer como um servo que se relacionou com seu Senhor. Meus irmãos, vamos em frente. Então, quando uma pessoa se ajusta à vontade divina, é um ato justo. Às vezes o pecado é grosseiro e vulgar, outras vezes ele é polido e civilizado. Polido e civilizado. Às vezes o pecado é grosseiro, é vulgar. Aí todo mundo olha: nossa. E a gente só olha para os pecados grosseiros e vulgares. Mas não olhamos, não atentamos, não damos atenção quando o pecado é polido e civilizado. É possível que o pecado nem sempre pareça mal à vista do homem, porém, jamais causa prazer a Deus. Pois tudo que não apraz a Deus, sua vontade e a sua natureza, é pecado. Vou repetir: tudo que não apraz a Deus, a sua vontade e a sua natureza, é pecado. Vamos em frente. Pecado é uma revolta da criatura contra o Criador. O pecado forjou uma independência falsa e substituiu o viver de Deus pelo viver para si. O viver para Deus e o viver para si. Então, o pecado, ele é uma independência falsa. Mas quem criou essa independência falsa? O adversário.
Não foi isso que ele disse para Eva? Não. É assim que Deus disse? Não pode comer de nenhuma árvore. Aí Eva tentou, sem conhecimento, tentou dialogar com ele. E aí, não, o Senhor falou assim, ele disse, não vai morrer não, Deus disse que ia morrer, se comesse da árvore da ciência bem mal. Ele disse, não, é que Deus sabe, isso nas palavras dele, adversário, que o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Uma independência falsa. E por que eu estou falando uma independência falsa? Porque todos nós dependemos de Deus. O próprio Jesus vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele chega ao ponto de dizer para mim e para você, sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Não precisa ir muito longe, basta os irmãos olhar nessa questão aí, desse vírus que atingiu o mundo todo, e quem é que pode fazer alguma coisa? Só depois de quase um ano que estão falando agora no surgimento de uma vacina, é porque sem Deus nada podemos fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, coloque a sua vida diante do Senhor. É uma independência falsa. É substituir o viver para Deus pelo viver para si. Não, vamos viver para Deus. A possibilidade do pecado surge porque a criatura tem necessidade de uma independência, ainda que relativa, né? Ainda que relativa. Vamos em frente. O pecado quebra a comunhão com Deus. Já falamos disso daqui. O que separa o homem de Deus é a descrença e o egocentrismo. É a descrença e o egocentrismo. Observa que Deus disse assim, não, se comer, vai morrer. Aí Satanás chegou para a mulher e disse, não vai morrer. A mulher acreditou em Satanás e não acreditou no que Jesus disse. Tá? Pecado, vontade pervertida. É tanto uma condição como uma conduta. Vontade ou disposição. E Paulo vai chamar isso, Paulo vai dizer que isso é uma lei que opera nos nossos membros. Vamos dar uma olhadinha, Romanos 7, 23. Por gentileza, Pastor Fábio, Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então você observa aí que Paulo vai dizer que nos membros dele, no corpo dele, tem uma lei. É por isso que você diz assim, pastor, eu queria tanto. Às vezes, e Paulo chega ao ponto de dizer, isso bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso que eu faço. Ah, pastor, eu fiz isso daqui, mas eu não queria. É porque tem essa lei forte. E como é que eu vou matar essa lei? Eu vou matar essa lei mortificando os membros. Paulo vai dizer, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Tá? Então é você que tem que mortificar. Vamos lá. Pecado é inclinação interior. Os motivos são tão importantes como as ações. Vou falar de novo. Os motivos são tão importantes como as ações. Porque às vezes você fala assim, não pastor, mas eu não agi, eu não pequei, eu não briguei, eu não xinguei, eu não roubei. Mas às vezes você participou do motivo. Jesus
Observa que Jesus tratou a ira e a cobiça com a mesma veemência que o adultério e os homicídios. Vou falar de novo. Jesus tratou a ira e a cobiça com a mesma veemência que adultério e homicídio. Vamos dar uma olhada. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por gentileza, pastor Fábio. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, os irmãos observam aí que a Bíblia está sendo bem clara e objetiva. Jesus disse, lá na lei de Moisés, qualquer que matar, o que acontece? Versículo 21. Será réu do juízo. Será réu do juízo. Aí Jesus está dizendo, eu porém vos digo. Quem está falando agora é o próprio Deus. Jesus está dizendo, eu porém vos digo, que qualquer que se colerizar contra o ser humano sem motivo, será réu. Só de ficar bravo, sem motivo. Outra, e qualquer que chamar o seu irmão raca, e outra, não vai achar que escreveram errado não, viu? Ah, isso aqui é raça. Não, é raca. Tá? E qualquer que olhar para o seu irmão e falar louco, ou seja, aquele que fala assim, você é um imbecil. Você está pecando quando você chama a imagem e semelhança de Deus de imbecil. Então, se você fazia isso até hoje, a partir de hoje, risca isso aí, não faça mais isso. Leia, pastor Fábio, os versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, os irmãos observam que Jesus trata os motivos na mesma linha que as ações. Tá? Pecado é rebelião contra Deus. De acordo com a Bíblia, todos têm algum contato com Deus, até aqueles que se dizem sem Deus. Ah, pastor, essa pessoa aqui, ela nunca aceitou Jesus, tal, ela não tem contato nenhum com Deus. Tem sim. Leia, pastor Fábio, Romanos 2, 14 e 15. Só para os irmãos verem que não existe ser humano que não tem contato nenhum com Deus. Isso não é verdade. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, os irmãos observam que lá dentro de todo ser humano existe uma consciência, que disse o escritor, que nada mais é do que a voz de Deus na alma da pessoa, e a consciência, ela vai falar com qualquer ser humano, seja crente ou não, vai falar com ele, ou aprovando ou reprovando. E a consciência vai dizer, ó, você está errado aqui, ó, você aqui acertou, beleza. E assim sucessivamente. Mas a incapacidade de crer na mensagem de forma expressa e exclusiva é a desobediência ou rebelião. Ou seja, essa questão de você crer na mensagem expressa, por exemplo, Deus está falando com você agora, e você não crê nessa mensagem expressa, isso é
tido, é um pecado de rebelião ou desobediência. Adão e Eva era-lhes permitido comer de todas as árvores do jardim. Porém, eles foram comer exatamente naquela que foi dito que não era para comer. Tá? Outra coisa, pecado é transgressão. Desobedecer, infringir, violar, postergar, desrespeitar, tudo isso são palavras sinônimas de pecado. Transgredir, por exemplo, passar além de algum limite ou atravessar. Eva transgrediu o limite estabelecido por Deus e foi lá, e que não era para comer, e ela transpassou o limite e comeu. O rei Uzias transgrediu quando ultrapassou os limites do palácio para o altar. Por quê? Rei era ungido? Era, mas para reinar. No altar também era ungido? Era, mas era sacerdote. De forma que o sacerdote não era para ir para o palácio e nem o rei para vir para o altar. Mas Uzias achou que deveria oferecer o sacrifício e ficou leproso. É por isso que você vai ver lá em Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, etc. Tá? Deus colocou uma fronteira entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Atravessar a linha do certo para o errado é pecado. Então, existe uma linha, existe uma divisória entre o certo e o errado. Atravessar romper essa linha é pecador. Pecado também é incapacidade espiritual. Altera a nossa condição interior, altera nosso caráter. Fomos deformados, fomos distorcidos quanto à imagem de Deus. Vamos ler Romanos, nós não vamos nem ler porque o tempo não dá, mas está escrito em Romanos 1, de 21 a 28. Paulo diz que o homem se recusa a conhecer a Deus e, portanto, se torna fútil em seus pensamentos, em sua mente insensata. Ele fica com a mente obscurecida, ele fica com a mente desqualificada. É por isso que Paulo vai dizer que é necessário transformar pela renovação do entendimento. Essa transformação é chamada por alguns teólogos de transmentalização. Consequências do pecado atribuídas. Nós temos algumas consequências. Quando a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa vem para Jesus. Quando a pessoa deixa os pecados. Ela recebe a renovação da mente. Está lá em Romanos 12 e 2. Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, incapacidade espiritual, mente obscurecida, tá? Mente insensata, mente desqualificada. Mas agora, quando ela vem para Jesus, ela recebe uma renovação mental, porque ela nasceu de novo. E aí mais na frente Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Cristo. Pecado, cumprimento. E aí nós vamos ver cumprimento incompleto dos padrões divinos. Falta de cumprimento. Ou seja, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? A pessoa não consegue cumprir o que Deus quer.
tá? Não, ele está no pecado, ele não cumpre aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige dele. Ele não atende às expectativas divinas, tá? Isso vai acontecer com quem? Saul. Deus deu uma ordem para Saul: mata todo mundo, não pega despojo. Além de ele trazer o melhor das ovelhas, ele ainda trouxe o rei Agag. Fazer certo, mas o motivo é errado. Observa, é pecado. Eu estou fazendo certo, mas o motivo está errado. O que é isso? Cumprir a letra da lei, mas não o espírito. Jesus condena os bons hábitos praticados com desejo básico de obter aprovação. Vamos ler Mateus 6, por gentileza, pastor Fábio. Mateus 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Obrigado. Fazer certo, é certo dar esmola, é certo orar, é certo jejuar, é certo, mas observa aqui os motivos. Eu vou dar esmola para tocar trombeta, eu vou jejuar para ser visto, eu vou orar para ser visto. Então, fazer o certo com o motivo errado é pecado. Agora, para encerrar a nossa declaração de fé, ela diz que há diversos conceitos bíblicos, tanto para designar pecado, tais como incapacidade espiritual, como eu já falei, falta de conformidade com a vontade de Deus, também falei, e estado de disposição ou conduta corrupta inata de seres humanos. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem, e nunca. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Atanásio já dizia, porque ele é um dos pais da igreja, que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Daí a necessidade do novo nascimento. A universalidade do pecado é confirmada em toda a Bíblia e comprovada pela própria experiência humana. Eu quero terminar as minhas palavras dizendo aos irmãos que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, que Jesus, melhor dizendo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu quero dizer para você nesta manhã, e aqui eu encerro com as palavras escritas lá em Hebreus, que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta e suportou a cruz, e Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Também Hebreus nos diz que
nós temos um grande sumo sacerdote que pode sim compadecer das minhas e das suas fraquezas. Vai a Ele, vai a Jesus, porque se você confessar e deixar, vai alcançar misericórdia, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Por mais esta manhã, junto conosco, estudarmos e meditarmos na santa e maravilhosa Palavra de Deus. Mais uma vez eu agradeço a Deus por esta rica e excelente oportunidade. Também ao pastor da igreja, pastor Fábio Tenório, pastor Josué, o nosso presidente da EBD, também os demais professores de nosso setor, de todo o nosso setor, os dirigentes das nossas congregações. E eu quero agradecer também a irmã Melma, nossa secretária da nossa EBD, e você, caro aluno, cara aluna, que está conosco, assistindo, acompanhando e estudando a Palavra de Deus. Deus te abençoe. Tenhamos um domingo de excelência. Tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus. Pastor Fábio estará agora orando com você e também nos dando a bênção apostólica. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao término desse trabalho. Vamos estar orando neste momento. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, e pedindo você que seja um anunciante da palavra do Senhor. Compartilhe os trabalhos da nossa igreja, junto com sua família, seus familiares, junto com seus amigos. Fazendo assim, certamente a palavra do Senhor alcançará a cada coração. E convidando a você para logo mais à noite, às 18 horas, estaremos aqui com o culto, com a família, culto presencial e online. Se você pode vir, venha louvar ao Senhor, mas se você não tem a condição, por motivo das orientações das nossas autoridades, acompanhe conosco através das redes sociais. Neste momento vamos orar, e nesta oração vamos apresentar o nosso pastor Josué Alves, que o Senhor tem concedido a ele mais um ano de vida. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, meu Senhor, queremos, ó Deus, louvar, ó Pai, e agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de aqui estarmos ouvindo e estarmos aprendendo a Tua gloriosa e maravilhosa palavra. Querido Jesus, nós louvamos a Ti, ó Deus, por cada irmão, louvamos a Ti por cada família que nesta manhã acompanhou este trabalho. Louvamos a Ti, ó meu Senhor, por o ouvinte, ó Pai, onde ouviu a Tua palavra que foi pregada, a Tua palavra que foi ensinada nesta manhã. E pedimos, ó meu Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, continue falando a cada coração, que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando, agindo em cada vida. Meu Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar todas as famílias do nosso setor, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, e que a Tua bênção, meu Senhor, as Tuas mãos santas e poderosas estejam sobre cada vida. Querido Jesus, repreendendo todo o mal, repreendendo, ó meu Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, nos ajuda a cada dia, que através do Teu Espírito Santo, ó meu Senhor, e faz morada em nosso coração, nós viemos, ó Pai, estar escondendo a Tua palavra em nosso coração para não pecar. Meu Jesus, eu quero louvar a Ti, ó Deus, nesta manhã, pela vida do nosso pastor Josué Alves, que o Senhor tem concedido mais um ano de vida. Jesus, multiplica os seus anos de vida com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando, meu Senhor, o Teu servo pastor Fábio Tenório. Abençoa a Tua igreja. Logo mais à noite onde estaremos aqui reunidos em Teu nome para louvar, para bendizer a Ti, Senhor. Recebe, meu Senhor Jesus, ó Pai, aleluia, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti nesta manhã. Nós Te servimos e nós louvamos e adoramos na beleza da Tua santidade para todo sempre. Faça assim com as vossas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.